Mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, agora nós vamos para a aula de gerenciamento de risco. Eu fiz questão de frisar aqui que é o pilar mais importante. Por que seria o mais importante? Definição de gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ou gestão de risco, realiza-se com a adoção de melhores práticas de infraestrutura e metodologia, permitindo uma melhor gestão dos limites de risco aceitáveis, do capital, de precificação e do gerenciamento da carteira. Risco significa incerteza sobre a ocorrência ou não de uma perda ou prejuízo, e a forma de se controlar os riscos é através do seu gerenciamento. Ser capaz de gerenciar o risco significa tentar evitar perdas, diminuir a frequência ou severidade de perdas ou pagar as perdas de todos os esforços contrários. Ou seja, o gerenciamento de risco ele vai te ajudar a manter o seu capital, a preservar o seu capital, quando a situação demonstrar qualquer tipo de risco, entendeu? A importância do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é muito importante, pois a partir dele o trader pode prever a possibilidade de perdas e se proteger. Há várias formas de realizar o gerenciamento de risco no day trade, e hoje já existem várias ferramentas voltadas exclusivamente para essa finalidade. Ou seja, nas próprias plataformas você consegue encontrar lá ferramentas que te ajudam a aplicar o gerenciamento de risco. Porque muitas vezes o gerenciamento de risco está ligado diretamente com a atitude mental. E o nosso cérebro ele é programado para se proteger. E você, quando tem uma posição aberta, muitas vezes você tem a esperança, a expectativa de que essa posição vá reverter, vá voltar a ser positiva e deixar de ser negativa. E muitas vezes o cenário já não está mostrando mais aquilo que você notou quando fez a entrada numa operação. E se você não aplicar o gerenciamento de risco, não ter em mente algo claro, você vai acabar prejudicando o seu capital, arriscando mais do que você deveria. Bacana? Os pilares do gerenciamento de risco. Nós temos o risco-retorno, que é o risco que nós podemos correr avaliado de acordo com o nosso retorno. Ou seja, eu uso a metodologia de arriscar 1 a 3% do capital investido. Isso é claro, quando você tem uma conta, por exemplo, de R$ 1.000, você vai arriscar 1% dela, você vai arriscar só R$ 10. Hoje em dia, para você operar o índice, por exemplo, se você tiver um risco de R$ 10, 50 pontos que o mercado movimentar, você já vai ser estopado. E a média de uma operação, os stops são de 100, 150, 200 pontos, pois o índice, o mercado futuro, ele é bem volátil. Então, se você tiver um risco tão baixo, você vai acabar sendo estopado toda hora. Mas quando você já tem um capital maior, por exemplo, eu opero com uma conta de R$ 10.000, seu risco de 1% é R$ 100, 3% R$ 300. Então, eu utilizo da seguinte maneira: eu arrisco de 100 a R$ 300. Depende da operação, depende da estratégia e depende do dia do mercado. Tem dias que o mercado ele está mais favorável para as nossas operações, é um dia do mercado em tendência, você consegue arriscar menos e ter um retorno maior. Só que nós temos que entender o seguinte: vão existir dias que o mercado ele vai estar bastante volátil, ele vai estar sem sentido, ou seja, ele vai 200 pontos para cima, 300 para baixo, volta 300 para cima, mais 200 para baixo e fica ali preso naquela lateralidade que a gente fala. Então a gente vai acabar tendo que ter um gerenciamento de risco um pouco diferente. Ou seja, se eu entraria numa posição arriscando
R$ 100 seria o mínimo nessa operação de acordo com o meu gerenciamento. Mas eu tenho até R$ 300, que é o meu risco máximo. Então eu vou dividir isso em duas, três operações. Se eu dividir em duas operações, eu fico com duas operações com risco de R$ 150. O meu retorno nessas operações tem que ser igual ou superior. Ou seja, se eu arrisco R$ 100 numa operação, eu tenho que buscar no mínimo R$ 100 nessa operação também. Se eu arrisco R$ 150, eu tenho que buscar no mínimo R$ 150. Bacana? Então, o risco-retorno ele tem essa relação. No meu gerenciamento, eu utilizo de 1 a 3%. E eu divido isso em até 3 operações ali, por exemplo. 3 operações de R$ 100. Às vezes, se o mercado me der um stop um pouco maior, eu vou estar ali com um stop, por exemplo, eu posso alongar o stop para R$ 150. Eu fico com duas operações de R$ 150. Entendeu? Atingi esse limite, tomei dois stops de R$ 150, perdi 3% no dia, eu paro de operar. Bacana? Então, essa relação de risco-retorno é o que vai manter o nosso lucro no médio prazo, no final de um dia, no final de uma semana, de um mês, vai manter sempre positivo. Por quê? Se eu fizer 10 operações, eu acertei 5 e errei 5. Nas 5 que eu acertei, eu ganhei R$ 100. Nas 5 que eu perdi R$ 100. O risco-retorno de 1 para 1. Então, eu terminei a semana ali com as 10 operações no 0 a 0. Não prejudiquei meu capital. Bacana? Agora, se eu tenho um risco-retorno de 1 para 2, 1 de risco para 2 de retorno. Então, a cada operação que eu arrisco R$ 100, eu vou buscar R$ 200 de retorno. Então, eu fiz lá as mesmas 10 operações. 5 eu perdi R$ 100 e as outras 5 eu ganhei R$ 200. Ou seja, as 5 operações que eu acertei, eu ganhei R$ 1.000. E as 5 operações que eu perdi R$ 500. Eu fechei a semana positivo R$ 500. Bacana? Isso eu vou mostrar mais pra frente na aplicação no gráfico, como é que a gente consegue entender isso mais praticamente. Porque tem operações que vão ter uma pontuação de stop, você vai ter que arriscar uma pontuação maior. E é aí que a gente tem que saber diferenciar a quantidade de contratos. Se eu vou entrar com um contrato, com 2 contratos, quanto que eu posso arriscar isso de acordo com a pontuação de cada operação. Bacana? A racionalidade. O gerenciamento de risco, ele exige da gente ser bem racional. Ou seja, a gente tem que eliminar a parte emocional. Mais uma vez, como eu disse, quando temos uma operação que está andando contra a gente, né? Por exemplo, eu entrei em uma compra e a operação começou a andar negativo, eu acabo que fico com uma esperança de que ela volte para o positivo. Mas eu não posso deixar essa esperança, essa expectativa, me fazer perder a racionalidade. Se eu posicionei uma ordem de stop de 100 pontos ali embaixo, se o mercado pegar e executar essa ordem de stop de 100 pontos, eu tenho que deixar ele executar, porque ali é o ponto onde, quando eu entrei na operação, eu visualizei que ali seria o ponto de saída máximo. Então, se eu tenho mais duas operações de R$ 100, não justifica eu estar alongando essa posição para uma posição perdedora. Bacana? Eu tenho que minimizar os riscos de forma racional, eliminando o emocional. E o gerenciamento de risco, ele acaba trazendo mais segurança para a gente na hora do trade. Por quê? Porque quando você está em uma operação e você sabe exatamente aonde é o seu ponto de saída com prejuízo e o seu ponto de saída com lucro, você vai acabar tendo mais segurança, vai tendo mais tranquilidade na hora da operação. Você não vai ficar com aquele nervosismo. Claro que quando a operação anda contra a gente, nós ficamos com aquele sentimento ali de insegurança. Quando
ele vai se movimentando contra a nossa operação. Bacana? Então, o gerenciamento de risco vai trazer mais segurança, mais confiança na hora da gente executar as operações, porque nós temos alvos claros, tanto de saída com lucro e tanto de saída com perda. Muitas pessoas, quando entram no mercado, não sabem posicionar isso. Onde é que eu vou colocar, onde é que eu vou sair caso ele ande a meu favor? E onde é que eu vou sair caso ele ande contra a minha operação? A minha primeira dificuldade quando eu comecei nesse mercado era identificar isso. Poxa, onde é que as pessoas posicionam aqui? Por que que ele posicionou aquela ordem para sair ali? Por que que ele posicionou a ordem de take, né, que é a ordem de saída no lucro? Por que que ele posicionou ela naquele ponto? E a forma mais segura e simples de fazer isso é utilizando o risco-retorno, porque você elimina outros fatores como a esperança de que o mercado vai andar para sempre a seu favor e você vai ter o lucro do trade da sua vida em um só. E tanto na parte negativa, você elimina a esperança de que o trade vá voltar ao seu favor. Caso ele chegue naquele ponto identificado como ponto de saída, você vai sair e esperar a próxima oportunidade. Bacana? E também a qualidade do trade. Quando você se torna um trade de qualidade, você está aplicando todas esses três pilares de cima. Você tem um risco-retorno bem estipulado, você não age com emoção, você age com a razão e você opera com segurança, com tranquilidade. Juntando esses três, você vai ter uma qualidade de trade muito maior. Você vai conseguir alcançar os objetivos de uma forma bem mais fácil. Bacana? As funcionalidades do gerenciamento. Ele aumenta a probabilidade de atingir o objetivo, como eu acabei de dizer. Ele te encoraja na hora da tomada de decisão. Ou seja, você não vai ter aquela dúvida de onde eu vou posicionar minha ordem, onde eu vou posicionar minha saída, onde eu vou sair no lucro. Quando você identificar uma operação, você vai executar ela de forma automática, sabendo que você tem claramente o alvo de saída no lucro e o alvo de saída na perda, o take profit e o stop loss, ok? Nós vamos melhorar a identificação de oportunidades e ameaças. Por que isso? Quando você está em uma operação, mais uma vez, e ela começa a caminhar contra você, você já identificou ali uma certa ameaça e você tem ali um ponto claro onde você vai cortar e eliminar essa ameaça. E tanto nas oportunidades, o mercado está andando a seu favor, você vai deixar ele andar e vai aproveitar a oportunidade ao máximo. Bacana? Vai melhorar a sua eficácia operacional, ou seja, você vai fazer trades mais eficazes, mais objetivos, entradas e saídas objetivas, não vai ficar com aquilo, quantos pontos eu vou buscar nessa, quantos pontos eu vou perder. Você vai se tornar mais objetivo, vai prevenir as perdas e proteger o capital, que é o mais importante. Eu até deixei em letras maiúsculas para frisar isso, que o principal do gerenciamento é proteger o capital. E o principal para um trader é exatamente isso, proteger o seu capital. O capital, ele nada mais é do que a sua ferramenta de trabalho como um trader. Assim como o motorista de Uber precisa do carro para poder trabalhar, o pedreiro precisa das colheres, do carrinho, o engenheiro precisa lá dos papéis, das canetas, o advogado precisa do livro de leis, o trader precisa do capital, é a ferramenta que ele tem para utilizar para realizar esse trabalho. Bacana? E agora, quando eu vou aumentar os meus contratos? Eu comecei lá operando com a conta de R$ 1.000, beleza, eu operei, já tem 1 mês, 2 meses, eu estou operando, meu risco é de 1% a 3%, então eu estou arriscando lá em média lá 20 a 30 reais por operação, estou mantendo a disciplina, já estou aí há 1 mês, 2 meses com ganhos consistentes,
Já passei nos testes. O meu capital saiu de R$ 1.000, agora ele está em R$ 2.500. Bacana, você já conseguiu entender como é que funciona, você já está aplicando de forma objetiva tudo que você aprendeu. Então, como você já teve um aumento de capital significativo, você aí vai poder aumentar seus contratos. Então, vamos ler aqui. Quando já estiver com o operacional alinhado, uma estratégia bem definida, uma sequência de ganhos que proporcionam crescimento significativo de capital, onde os 1% de risco já representam um valor maior ao estipulado no início. Ou seja, eu comecei com a conta de 1.000, agora eu estou com a conta de R$ 2.500. Eu tenho R$ 2.500 na minha conta. Então, 1% disso seria R$ 25. 2% 50, 3% 75. Então eu já posso aumentar para 2 contratos, para me conseguir manter esse 1 a 3% de forma saudável. Bacana? E assim sucessivamente. Comecei com a conta de 2.500, passou 2 meses, aumentei lá mais R$ 1.000, mais R$ 2.000 na minha conta de lucro. Aí eu pego e aumento um contrato, mas de maneira que o meu risco não se altere. O seu risco vai ser sempre de 1 a 3% do capital. Isso não precisa ser algo fixo, robotizado. Você vai poder entrar em operações com um contrato, porque aí você consegue ter um posicionamento de pontos maior. Se você aumentar para 2 contratos, supondo, você com um contrato arriscaria 100 pontos, é R$ 20, 100 pontos no índice. Com 2 contratos, 100 pontos são R$ 40. Então você tem que levar isso em conta. Se nessa operação o meu stop é bem curto, se eu estou com um stop lá de 100 pontos, eu posso arriscar 40, então eu vou entrar com 2 contratos. Está dentro do meu gerenciamento? Ok, vou executar a ordem. Agora, se eu vou entrar numa operação onde o stop é um pouco maior, ele tem lá 200 pontos de stop. Se eu colocar 2 contratos, eu vou estar arriscando R$ 80. R$ 80 já é maior do que meus 3%. Bacana? Então eu vou ter que entrar com um contrato só para manter meu gerenciamento. Deu para entender? Bacana? Conclusão. Então nós concluímos que o gerenciamento de risco é o pilar mais importante no trade e em qualquer área onde envolva risco, pois ele ajuda a manter os ganhos consistentes e reduzir significativamente as perdas. Isso é o mais importante. Fechou? Eu vou estar deixando aqui embaixo também uma planilha de gerenciamento de risco. Vocês podem estar baixando ela, é a planilha que eu utilizo. E depois eu vou criar uma aula específica para poder estar ensinando como eu utilizo ela. Mas é bem simples e qualquer dúvida que vocês tiverem podem estar me chamando que eu mesmo explico pessoalmente. Tranquilo? Abraço, bons estudos aí, pessoal.